Olá, sou Tânia Meneghel, médica dermatologista, atuando na área há mais de 45 anos e há 20 anos trabalhando com tecnologias médicas. Hoje nós vamos falar sobre algo bem básico, nós vamos falar sobre laser e luzes, a diferença, a aplicação, com que é isso, de um modo que fique simples para vocês entenderem. A palavra laser é uma sigla que quer dizer Light Amplification Stimulated Emission Radiation. Que é isso? É uma luz, a amplificação de uma luz estimulada por uma radiação. Então, quando a luz atinge a pele, quando ela encontra o tecido, ela pode sofrer absorção, dispersão, reflexão. E lá dentro da pele, o que irá acontecer? Você vai poder ter um efeito térmico com destruição do tecido, ou um efeito fotoquímico, que seria você, por exemplo, passar um fotossensibilizante e depois aplicar um LED, e com isso você ter a destruição do tecido, de um câncer de pele, por exemplo, ou você tem a cura de uma onicomicose, e esse ato chama-se terapia fotodinâmica, essa técnica. Ou você também pode ter um efeito fotomecânico. Agora, qual é a diferença do laser e das luzes? Os lasers, eles têm algumas características de ser colimado, coerente, não divergente. Então, o laser, ele é assim, direto. Ele é um feixe retinho que atinge aquele ponto, aquele alvo. Um exemplo, por exemplo, é o laser point. Você aponta para o que você quer naquela tela e ele mostra, não há dispersão, ele vai retinho a longa distância. A luz, por outro lado, ela espalha. Veja a luz da nossa casa. Então, quando as pessoas perguntam qual é a diferença, por exemplo, de um laser e uma luz intensa pulsada? A lâmpada da luz intensa pulsada, ela precisa ter um filtro, um prisma, e ela vai passar por esse prisma, e esse prisma vai determinar o comprimento de onda depois daquela luz, vai ter. Então, para você estreitar essa divergência da luz, você tem que usar esse prisma, e daí você tem luz pulsada que vai variar desde um comprimento 450 até 650, e dependendo do comprimento dela, você vai ter uma aplicação médica. Já os lasers, você vai ter vários tipos de laser. Você vai ter o Excimer Laser, que é 308, você tem o 755, que é 755, que seria a luxandrita, você tem o diodo, que é o 808, você tem o Erbio, que é o 2940, você tem o CO2, que é o 10.600. Então você vê que tem uma gama enorme de luz intensa pulsada, uma gama enorme de lasers. Você tem os lasers também não abativos, que são os 1400, 1320, 1340, 1550. Então vocês veem que tem uma série de comprimentos. Então, gente, veja bem, o laser, ele é muito preciso. Por isso que se usa laser para tratamento, por exemplo, de uma hemorragia de retina. Você vai naquele pontinho que o vaso está sangrando e você coagula com laser. E com isso você resolve a situação. Já quando você vai trabalhar com a luz não é tão precisa, mas ela, quando você usou o prisma, ela consegue ter o efeito que você deseja. Agora, como que nós podemos atingir isso direitinho? O profissional melhor indicado para trabalhar com isso é o médico. Por quê? Porque ele precisa conhecer a pele intrinsecamente. Ele precisa conhecer a anatomopatologia, ele tem que conhecer as camadas da pele
e tem que conhecer todas as patologias para ele ver aonde ele tem que atingir, aonde ele tem que chegar para ver a cura, a destruição daquele tecido. E é desse modo que você consegue, por exemplo, tratar um vasinho, uma veinha na sua perna sem queimar a pele que está acima do vaso. Então, gente, a melhor pessoa para tratar e mexer com laser é o médico, o dermatologista, o cirurgião plástico, no caso vascular, se ele for mexer com laser vascular, o oftalmologista que vai mexer lá no fundo do olho do paciente com laser. Portanto, nós temos aí, vocês entenderam, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença de laser e de luzes e as aplicações.